vídeo do Resenhando Sonhos a gente vai falar sobre O Cavaleiro dos Sete Reinos. O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma coletânea de 3 contos que foi publicado em 2014 pela editora Leia. Esses 3 contos vão contar a história do Dunk e do Egg, e eles foram originalmente publicados, o primeiro, que é o Cavaleiro Andante, em 1998, o segundo, que é a Espada Juramentada, em 2003, e o terceiro, que é o Cavaleiro Misterioso, somente em 2010. Essa história acontece aproximadamente 90 anos antes da história da Guerra dos Tronos e vai contar a história do Dunk, um menino que vivia na Baixada das Pulgas e foi resgatado, então, pelo Sor Alan, que era um cavaleiro andante, um cavaleiro que vivia de torneios e de prestar serviços esporádicos para senhores de terras, então ele não tinha um lugar certo, ele caminhava de um lugar para outro para conseguir serviço, e ele pega o Dunk como seu escudeiro. Só que depois de algum tempo, o Sor Alan acaba morrendo, e antes de morrer, ele juramenta o Dunk como cavaleiro. E ele começa a se chamar Sor Dunk o Alto. Só que como ninguém ficou sabendo desse juramento, ninguém leva ele a sério como cavaleiro. E aí ele começa a se direcionar para Valfreixo, onde está acontecendo um torneio, para ver se lá ele começa a ganhar então um dinheiro e começar a fazer seu nome. Quando ele para numa pousada de beira de estrada, ele encontra um menino careca, um gurizinho, que se chama Egg, e pede para ser o escudeiro dele. Só que ele mal consegue cuidar dele mesmo, quanto mais cuidar também de um escudeiro. Só que quando ele chega em Valfreixo, ele descobre que o Egg seguiu ele, e ele não tem muita alternativa a não ser aceitar esse menino como escudeiro. Só que ninguém deixa o Dunk se inscrever nesse torneio em Valfreixo, porque ninguém acredita que ele seja um cavaleiro. E ninguém se lembra também de Sor Alan. Até que ele encontra o Baelor Targaryen, que era chamado de Baelor o Quebra-Lança, e o Baelor permite, então, que ele participe desse torneio. Só que em breve ele também arruma uma encrenca com um outro Targaryen, que é o Aerion Targaryen, que é o filho do 4º filho do rei atual. E é aqui que a gente vai começar então a ter a história mais desenvolvida e mais legal, porque o Aerion desafia o Dunk então para um julgamento por combate. Eu demorei bastante para ler esse livro, porque eu não sabia que a história ia se intercalar com a história dos Targaryen que vieram antes do Rei Louco. Só que aqui a gente vai conhecer um pouco de umas 2 gerações que vieram antes do Rei Louco. Isso é muito interessante para saber como o Westeros chegou a ser reinado por aquele rei que acabou causando tudo que a gente tem então na Guerra dos Tronos, quando o Robert Baratheon assume o trono. E aqui a gente vai conhecer alguns Targaryens que a gente só ouve falar por nome na série muito brevemente, e nos livros também a gente conhece muito brevemente, e aqui eles vão fazer parte dessa história e a gente vai entender um pouquinho sobre eles. Outra pessoa que é muito importante aqui é o Egg, que aparentemente é só um escudeiro muito maroto, muito espertinho, mas ele tem um papel muito importante e ele não é exatamente quem ele aparenta ser. E esse é o mais legal desse livro, porque você começa a ler ele sem pretensão nenhuma, e quando você descobre o segredinho aí do Egg e dessa história, você não consegue parar de ler o livro, porque você precisa saber o que acontece. E o que acontece nesse livro é importante sim para nortear um pouco do que aconteceu com os Targaryen até o Rei Louco assumir, e por que o Rei Louco assumiu, já que aqui aconteceram algumas coisas que determinaram então o segmento da linhagem, então quem herdaria o trono de quem entre os Targaryen. E é claro que nesse livro a gente vai ter um cenário completamente diferente, já que aqui a gente estava no auge da dinastia Targaryen, a paz reinava sobre o Westeros, não tinha guerra se preparando, e na verdade o que acontecia eram manobras entre os próprios Targaryen, o que é muito, 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 muito legal de se observar. Outra coisa super legal desse livro é o prólogo dele, que faz um resumão em 2 páginas sobre a conquista de Westeros, que é mais ou menos o que eu tô fazendo agora no Mundo de Gelo e Fogo, contando. Ele resume aqui todo o primeiro capítulo da história antiga do Mundo de Gelo e Fogo em 2 páginas, o que é muito legal. Eu li esse livro primeiro, eu li esse livro em janeiro de 2015, e sim, eu só tô fazendo uma resenha agora, mas enfim. E eu gostei muito, muito, muito desse livro, e quando ele acaba, a gente não tá nem perto do fim da história do Dunk e do Egg, então de repente o Martin pode escrever alguma coisa a mais aí pra complementar essa história, e eu gostaria muito que ele escrevesse, porque eu fiquei muito curiosa pra saber o que acontece entre o fim dessa história e o momento onde um próximo rei Targaryen vai ser coroado.
Sobre a personalidade dos personagens, o Dunk é um cara muito honroso, é um cara que aprendeu e cresceu ao lado de um cavaleiro que tinha muita honra, que não era um cara mercenário, que fazia qualquer coisa por dinheiro, então ele tem essa honra, ele herdou essa honra, e ele quer fazer jus, então, à espada e ao nome do Sor Alan, por ele ter sido juramentado cavaleiro por ele. E o Egg é uma criaturinha muito legal, ele não tem papas da língua, ele fala o que ele quer, ele diz o que ele quer, e ele vai se meter num monte de encrenca nesse livro, e consequentemente vai levar o Dunk também pra se meter num monte de encrenca. Se você gosta das Crônicas de Gelo e Fogo, já leu, eu super recomendo que você leia o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque você vai gostar bastante também, e vai ajudar a complementar a história que você já conhece. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, e até a próxima!